Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Luciano La Roça e nesse vídeo eu vou falar para você sobre os 4 livros que eu li em outubro de 2022. Eu não sei se você viu aqui no canal, mas nós começamos uma trilha em setembro, na qual todos os meses eu venho aqui e conto para você quais livros eu li no mês passado. Então eu já fiz um vídeo falando sobre os livros que eu li em setembro. Se você não conferiu, vai lá, tem vários livros bem interessantes sobre marketing e negócios lá. E naquele vídeo eu fiz também uma iniciativa que eu vou repetir nesse vídeo aqui. O que acontece? Eu vou mostrar para você os 4 livros que eu li ao longo do mês de outubro. E o primeiro livro a ter 20 comentários, eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Então o que vai acontecer? Eu vou falar aqui, por exemplo, sobre o livro Nação Dopamina. E se você gostou do tema desse livro, deixa aqui um comentário. Luciano, eu quero resumo do livro Nação Dopamina. E o primeiro livro a chegar aos 20 comentários, eu faço um vídeo sobre ele. Beleza? Combinado? Ok, então vamos agora aqui às minhas leituras do mês de outubro. Eu repeti o mesmo número de livros que eu consegui ler em setembro, 4 livros. Foi um mês bastante corrido, mas eu estou conseguindo aí manter a minha média de pelo menos um livro por semana. E o primeiro livro que eu li é um livro que eu já estava há algum tempo para ler esse livro, que é o livro Nação Dopamina. Ele fala sobre como a nossa sociedade, hoje em dia, ela vive em constante prazer. Nós estamos com prazer à distância de um celular, estamos com prazer à distância de um pedido no iFood ou no Uber Eats, estamos à distância de um prazer com qualquer substância que nós podemos comprar ali na esquina, e o livro nos alerta que todo esse prazer fácil que nós estamos conseguindo constantemente, na verdade depois nós pagamos o preço com maior tristeza, maior depressão, e que se nós nos acostumamos o tempo todo ao prazer, nós acabamos tendo problemas que vão nos tornar muitas vezes depressivos ou com problemas psicológicos graves. E eu, enquanto estava lendo o livro, eu estava bem atento às várias coisas que eu fazia, principalmente no celular. Eu considero que o celular é o principal fonte de dopamina que eu tenho atualmente. Eu facilmente vou e checo alguma coisa no celular. Ela fala aqui de outras coisas relacionadas à dopamina, como a parte alcoólica, drogas. Bom, essa parte aí não entra na minha parte dopaminérgica, mas a verdade é que o celular, sim, eu estou o tempo todo durante o dia checando o celular várias vezes. E serviu como um alerta para mim, apesar de eu me considerar até minimamente policiado nessa parte, do que eu estava fazendo errado. Então eu gosto de ler livros sobre essa temática de hábitos, de dopamina, de produtividade, para voltar a lembrar do quanto às vezes eu me perco me entretendo com coisas que não são tão interessantes ou não são tão produtivas para mim. E com isso eu tomei algumas ações, tirei várias notificações, inclusive que eu tinha no próprio Apple Watch, silenciei alguns aplicativos aqui que estavam mandando mais notificações do que eu queria, isso me levava mais vezes a usar o celular. Então foi um livro bem interessante. Como já tinha visto alguns vídeos no YouTube sobre essa parte da dopamina, eu já estava minimamente por dentro do tema. O livro trouxe algumas outras novidades, ela explica muito bem. O livro tem imagens que elas mostram muito bem o quanto o seu cérebro ele fica desbalanceado quando você tem grandes quantidades de dopamina. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o desenho que ela mostra aqui detalhadamente, no qual, quando nós temos uma grande quantidade de prazer, o nosso cérebro ele compensa do outro lado, pegando aqui várias tristeza, depressão, etc. Ele mostra aqui, né? Ele mostra aqui o quanto nós temos de prazer de um lado do nosso cérebro, nós acabamos tendo que compensar de um outro jeito. Então, quanto mais prazer, quanto mais intenso é o prazer, mais intensa depois é a compensação que o nosso cérebro faz. Adorei o livro, tá recomendadíssimo para você, Nação Dopamina. O segundo livro que eu li foi no meu Kindle, tá? Foi o livro Antes que Eu Me Esqueça. É um livro sobre memória. Memória, cérebro, organização, produtividade são temas que me interessam, além dos negócios e de marketing. É um livro que eu tinha bastante expectativa e foi um livro que eu achei assim, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não sei se é porque é um tema que eu já li um pouco sobre o assunto, então não me trouxe grandes coisas novas. Não quer dizer que o profissional que o escreveu não entenda do assunto, não é isso, mas eu achei que faltou um pouco de prática, um pouco de profundidade no tema, na parte de memória, na parte de memorização. Então é um livro que eu não recomendaria se você já leu um pouco sobre o assunto. Se você está começando a ler um pouco sobre memorização, de como o seu cérebro funciona, como é que ele se lembra das coisas, como é que ele vai fazer associações para se lembrar, os tipos de memória que existem, bom, aí sim é um livro interessante para você ler.
O terceiro livro é um livro bem interessante, Dar e Receber. Ele pega num tema que eu nunca tinha sequer parado muito para pensar, que é o quanto nós doamos e o quanto isso é importante para o nosso sucesso profissional. E doando, eu não estou falando de doar roupa, também pode ser nesse sentido, mas ele mostra o seguinte, que aquelas pessoas que mais se doam, que mais dão para as outras pessoas, sem ficar pensando no que vão receber em troca, ou aquelas pessoas que são menos... que ficam menos pensando nelas mesmas, ficam pensando mais em ajudar os outros, o quanto elas são bem mais sucedidas do que aquelas pessoas que ficam só pensando nelas mesmas, mais mesquinhas. E ele comprova, segundo aqui, vários exemplos do quanto é importante você ser uma pessoa que você se doa para os outros, que você ajuda os outros sem pensar disso em troca. Apesar de em alguns momentos, já senti isso na pele, eu sou uma pessoa que realmente eu gosto bastante de ajudar, eu não fico muito pensando no que será que a pessoa vai me dar de volta, porque para mim aquilo é o certo, né? Eu, por exemplo, estar compartilhando com vocês esses livros que eu leio é uma doação. Ah, Luciano, mas você faz isso porque você tem um negócio na internet, porque isso, porque aquilo. Gente, vamos lá. Eu poderia fazer de outra forma. Eu poderia fazer de forma como muitas pessoas fazem. Ah, não, vou aqui vendo meu curso, eu não quero saber de criar conteúdo, não quero saber de ajudar as pessoas, eu vendi isso aqui, é isso aqui que eu vou entregar e ponto final. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu dou, eu tento sempre dar mais do que aquilo que eu entendo que as pessoas pagaram. Então, por exemplo, sempre na mentoria, eu tento sempre dar mais materiais para as pessoas, eu sempre tento entender onde é que os alunos estão travando e como é que eu posso auxiliar mais eles. Eu sempre tento conversar um pouco com eles e entender, cara, por que você não está saindo da sua situação tal? Por que você não está crescendo? Conversa aqui comigo. Para alguns alunos, pô, eu recomendo alguns clientes quando eu vejo que o aluno está se destacando. Então eu sempre penso em doar. E o vídeo aqui no canal, pô, é uma doação. Eu tive que ler o livro. E muitas vezes você não sabe o trabalho que dá. Ler um livro, resumir esse livro que você leu, gravar um vídeo sobre ele. Gente, estamos falando aqui, cada livro vai demorar pelo menos umas 3 horas e meia a ler. Mais um resumo, não vai menos de 1h30. 5 horas, mais uma preparação da gravação, mais a gravação. Estamos falando de uns 6, 7 horas para sair um material de 10 minutos que vocês consomem aqui no YouTube. Então sim, isso é um jeito de doação. Então, de certa forma, mas eu gosto disso. Eu não faço esse vídeo pensando, nossa, se as pessoas não tiverem, sei lá, se eu não tiver 50 curtidas nesse vídeo, eu não faço mais vídeos desse estilo. Não, obviamente, eu tento ser um pouco estratégico nos livros que eu leio, eu tento ser um pouco estratégico nos temas que eu trago aqui. Mas, pô, eu poderia não fazer isso, eu poderia não estar nem aí em tentar influenciar as pessoas a lerem um pouco mais ou compartilhar um pouco daquilo que eu faço. E ele mostra também o quanto as pessoas, quando elas são verdadeiras, isso acaba ajudando no sucesso profissional delas. Então, por exemplo, sei lá, eu vejo, e eu consumo muitos vídeos de YouTube sobre leitura, e eu vejo que tem muito pessoal que, ai, como eu li não sei quantos livros, e na verdade o cara nem leu, porque o livro às vezes até tá plastificado ainda, é impressionante a cara de pau de muita gente. E eu faço questão de todos os livros que eu trago aqui, eu leio eles do início ao fim. Se eu desistir, eu falarei pra vocês, olha, desisti desse livro, não achei bom. Quando o livro é bom, eu digo que é bom. Quando não é bom, eu digo, olha, não achei grande coisa. Então, o fato de você ser íntegro naquilo que você faz também é importante. Eu tenho uma preocupação muito grande com o sucesso dos meus alunos. Eu quero muito que eles sejam gestores de tráfego bem-sucedidos. Obviamente, eu só posso fazer o que está dentro do meu controle, que é ajudar eles ao máximo. Depois tem a parte que eles têm que fazer, né? Que é fazer as coisas, colocar isso como prioridade, trabalhar, estudar. Mas ele fala então exatamente sobre isso, como o fato de você se doar, o fato de você dar além, porque, convenhamos, quando a gente contrata, sei lá, um advogado, um médico, a gente espera que ele preste um melhor serviço do que aquilo que a gente pagou. Aí a gente fica ultra satisfeito. E ele mostra aqui, pô, por que no seu trabalho você não deve ser uma pessoa que você vai doar mais do que aquilo que as pessoas esperam de você? E que esse é um dos caminhos para você ser bem sucedido. Obviamente ele também alerta que às vezes a gente doa muito e as pessoas acabam nos passando a perna, também já aconteceu comigo, mas que o caminho não é parar de doar. É fazer pequenas adaptações. É um livro bem interessante, eu recomendo que vocês leiam. E o último livro é esse que está aqui nessa capinha do Kindle, Porque os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Bom, esse livro é bem interessante porque eu me considero um generalista. Eu trabalhei no jornal, dei aulas de tênis, peguei fruta, trabalho com infoprodutos, tenho negócio local. Então, sou um generalista em várias coisas. E ele mostra que, apesar de
em algumas áreas, ser você especialista acaba sendo muito interessante, na maioria delas, e conforme o mundo vai avançando, você ser especialista, lá na frente vai te ajudar a ser um profissional muito melhor do que aquela pessoa que fez sempre a mesma coisa ao longo da vida. Te dá um repertório de habilidades, de conhecimento, que lá na frente elas se conectam e produzem algo muito melhor e algo muito poderoso. Então é um livro também que eu recomendo. Ele tem passagens ali que poderiam ser um pouco mais, tipo, direto ao ponto. O tema é muito interessante, a conclusão é muito interessante, tem algumas partes um pouco ali mais demoradas, que ele se aprofunda até demais na história, mas eu vejo que o autor também é bastante detalhista e ele quer ter a certeza de que você sabe tudo sobre aquilo que ele está ensinando. Então é um livro também que eu recomendo, tá bom? Então, conta pra mim qual destes livros você gostaria que eu fizesse um resumo aqui no canal. Lembrando, o primeiro vídeo a chegar aos 20 comentários vai ter um vídeo exclusivo aqui no canal. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E lembrando, aqui embaixo está a descrição para o meu mini curso, se você quer começar a aprender sobre anúncios. Está também na descrição aqui um link para a minha lista de espera se você quiser ser meu aluno da mentoria quando nós abrirmos novas vagas, tá bom? Sou o Luciano La Rossi e vejo você no próximo vídeo.